Ô Dani, os russos tentaram e não conseguiram. Os americanos tentaram e não conseguiram. O que faz essa gente tão resistente, ou para usar uma palavra da moda, resiliente? É o fanatismo apenas? Não. O engraçado é que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu estava aqui entrando, falando assim, não, vou dar uma lida sobre Afeganistão e tudo mais, e foi a primeira coisa que eu me perguntei, André, qual que é, né, a do Afeganistão? Porque a China, né, o termo que a China utilizou essa semana foi cemitério de impérios, eu não sei se vocês viram isso, né, e aí eu fui pesquisar, não é a primeira vez, né, inclusive tem um livro escrito por Seth G. Jones, que o nome do livro é In the Graveyard of Empires, America's Fight War in Afghanistan. Então, é o império, né, no cemitério dos impérios, que é considerado o Afeganistão. E não é só, né, você falou agora da Rússia, você falou dos Estados Unidos, mas não foram só esses, né? A gente também tem o exemplo do Reino Unido, que fracassou ali no Afeganistão também, e foi na época do Império. Acho que é interessante fazer essas comparações, né? A União Soviética também foi no fim do seu império, e aí agora é o que a gente está vendo agora dentro das relações internacionais, né? Se a gente está acompanhando o fim do Império dos Estados Unidos, né? E está muito marcante isso, porque essa saída, né, desonrosa, de fato, está gerando todos esses diálogos, né, essas falas com relação ao Afeganistão. Não é só, na realidade, não é só o Talibã, porque a gente, como eu citei aqui, eu falei do Reino Unido. O Reino Unido não lidou com o fanatismo muçulmano ali. O fanatismo muçulmano no Afeganistão é do século XX, praticamente. Então, o que o Reino Unido lidou foi outro tipo de situação. Qual que é o problema do Afeganistão, né? Quais são os 3 pontos que tornam o Afeganistão um território, né, um cemitério? Primeiro, é a questão das tribos, né? Existem várias tribos, elas são extremamente hostis umas com as outras, então elas vivem em guerra. O que eu achei interessante ao longo da semana ouvindo podcast é as pessoas falando de warlords, né? Que eu não sei nem como traduzir isso, Guerra de senhores. Senhor das Guerras, né? Que são os líderes tribais ou os líderes do Afeganistão. Eu achei interessante tribos, usar. Dani? Eu não sei quantas são no total, são inúmeras, né? E elas são. Não é só treta mesmo. É treta entre eles, né? O que dificulta a organização de um governo, até para o próprio Talibã. Quando eu chequei assim, qual que era o controle que o Talibã teve porque o Talibã assumiu na década de 90 e perdeu em 2001, né? Qual que foi a porcentagem que eles conseguiram? O máximo que eles conseguiram foi governar 90% do território. Então, nem o Talibã não conseguiu governar todo o território afegão. Então, tem essa questão desses senhores tribais, né? E um dos motivos pelos quais existem tantas tribos é que foram tantas invasões de todos os lados que geraram todas essas tribos diferentes, né? Elas não têm unidade. E outro problema também, né, que faz com que isso aconteça é que, além disso, são fortalezas que foram sendo criadas dentro das tribos. Então, são realmente os líderes dessas tribos vivem em fortalezas, né? Como se você pensar na Europa medieval, né? Que é o que a gente tem de mais próximo. É um sistema feudal. É feudal mesmo. É uma coisa que é desse jeito. Eles chamam essas fortalezas de Kalat. E, além, para piorar tudo, o terreno. A geografia do Afeganistão, né, é uma região extremamente montanhosa. Ela é uma junção de 3 cadeias montanhosas, incluindo a Himalaias, eu não lembro as outras 2. Né, elas são altas, são irregulares e dificulta você conseguir, né, entrar em algumas dessas tribos. Essas tribos vivem além dessas fortalezas, elas têm essas questões. Então, assim, o Afeganistão, ele é um território complicadíssimo de se criar um governo. E como eu disse, nem mesmo o Talibã não conseguiu, né? Eles conseguiram 90% no máximo do território, é muito, mas mesmo assim 10% estava fora do seu controle. Então, é uma região muito difícil de ser invadida. Mas o interessante, André, é que essas invasões, eu estava pesquisando aqui, né? Foram lá do Alexandre o Grande, né? Os mongóis não conseguiram governar o Afeganistão. Então, assim, é uma coisa antiga que é difícil de ser governada. E aí a gente está assistindo agora, né? O último império que está saindo de uma forma desonrosa são os Estados Unidos nessa semana. O Afeganistão é o verdadeiro Born to be Wild. Entendeu? Assim, é impressionante como é selvagem o território, velho. Porque você vê ali, cara, você está no enclave estratégico para o mundo, assim, sabe? É uma conexão da Ásia com a Europa e uma rota que facilita o astral, assim.
Você evita treta. Se for por ali é mais fácil. Só que não é. Porque você tem aquelas montanhas. Eu estava ouvindo, Dani, essa semana, 15% do território é agricultável, velho. E assim, desses 15%, 95% é ópio. Assim, sobra pouca coisa para o resto, assim. E eu queria que você explicasse para nós por que essa geografia complexa, o tráfico de drogas, que é o que financia de fato a existência desse regime feudal, né? Por que o europeu não consegue fazer um tipo de dominação que não seja impor o Estado democrático, a percepção de construção mesmo da democracia liberal ocidental? Por que não tentar uma dominação nos termos deles? Eu estou vendo que eu falei uma grande bobagem, né? Não, é porque eu tô falando já tem muito tempo, assim, sem brincadeira, Costa, que eu tô falando assim, gente, intervenção humanitária nunca vai funcionar. Eu achava engraçado que quando eu estava dando aula de Relações Internacionais, quando eu falava isso com os meus alunos, teve uma aluna minha que falou assim, que lembrou do filme do Star Trek. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Que tem um dos filmes, eles vão para um mundo que ainda é bem pré-civilizatório, né? Eles estão bem, né, bem arcaicos, e eles não podem ser vistos para não gerar uma mutação que vai gerar um problema para aquilo ali. Porque a civilização, esses projetos civilizatórios de governo, de democracia, tem que partir da população local. Ela tem que crescer da população local e virar um projeto da população local. Se não é um projeto local, você impor de fora, essa imposição vai gerar uma resistência ao projeto. Entendeu? Então, eu não conheço, se alguém conseguir apontar para mim uma intervenção humanitária que deu certo, por favor, me conta, porque eu não conheço nenhuma que deu certo. E o Afeganistão é o último exemplo disso. Assim, mas, infelizmente, assim, falando assim, sendo muito sincero, o Afeganistão nunca foi um projeto de intervenção humanitária, tá? Depois a gente vai chegar no Biden, né? E depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho que é isso, Pablo. Eu acho que, assim, tem que ser um movimento local de querer mudar. Qual que é o problema do Afeganistão? O Afeganistão, eu fiz essa pesquisa, quase 75% da população do Afeganistão é rural. Né? Então, é uma coisa que a gente sabe por viver no Brasil, se você olhar todas as populações, você vai perceber que centros urbanos que são mais liberais e centros rurais e regiões rurais são muito mais conservadoras. É uma coisa que a gente vê isso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, quando eu estava acompanhando a eleição, eu estava vendo isso. Né? E qual que é a questão ali? Por ser uma população rural, e já tem essa tradição, eles são muito conservadores. Então, a gente está aqui tecendo críticas sobre o Talibã, só que o Talibã tem, infelizmente, apoio. Tá? Então, não dá para a gente só falar mal do Talibã e não perceber que tem esse lado que a gente tem que reconhecer. Então, a população afegã, ela acaba que se facilita. O Talibã é fácil, é muito mais fácil, porque o Talibã é um projeto conservador, extremista, fundamentalista e tudo mais. Então, isso facilita um pouco. Né? O que a gente vem acompanhando agora recentemente é que teve um aumento do crescimento da população urbana no Afeganistão, e a gente vê que o movimento agora de retomada do Talibã não vai ser tão fácil como foi em 96, né? Porque vai ter essa resistência urbana, né? Que não teve em 96. A gente está, na realidade, já vendo essa resistência, né? Em mulheres indo à rua, indo protestar, né? A população indo protestar. Mas esse é um fator que eu acho que é importante ressaltar, que existe essa questão local, né, do país, do estado, da região, do território, que tem que acaba facilitando o Talibã entrar, negociar, porque o Talibã, ele não usou tanta violência assim para fazer essa retomada agora, eles negociaram muito com as regiões para conseguir fazer, foi uma coisa que foi até pacífica, mais pacífica do que o esperado. Então, eu acho que é isso, eu acho que, assim, e o Ocidente, eu não vou falar nem sobre a Europa, né? O Ocidente ainda não aprendeu que democracia é uma coisa que vai ser diferente em cada um né, vai ser peculiar de cada local que ele está. Não dá nem para você falar que as democracias da Europa são igual à democracia dos Estados Unidos. E enquanto você não entender que você precisa fazer uma democracia que tenha a capacidade de dialogar com a realidade local, especialmente com a religião, eles não vão conseguir, né, levar isso
esses projetos de democracia para o mundo, né? E assim, não é a primeira vez, né? Infelizmente, gente, o que eu mais pensei essa semana com relação ao Afeganistão foi, gente, eu estou vendo a história, eu não sei se vocês já estudaram história, eu estou vendo a história se repetir com o Vietnã, né? É a repetição da história, de novo. O Daniud, isso que você falou é batata, né? Porque a nossa visão ocidental, eurocêntrica, é um erro a hora de analisar meticulosamente a cultura islâmica, né? O Borges, esse choque de visões, né, da visão oriental e ocidental, o Borges ele fala sobre isso quando ele narra o primeiro encontro entre o mundo ocidental e oriental. E esse encontro é impactante para ambos os lados, e o Borges fala, ele usa um símbolo para descrever isso, muito interessante, que é o seguinte: é o encontro do imperador Carlos Magno, da Macedônia, com um elefante. Quando Carlos Magno vê um elefante pela primeira vez, que é um animal que só existe no Oriente. E é um choque, o Borges narra isso, né, como uma metáfora para o choque de visões, né, visões de vida, de mundo e tal, de religiosidade, de democracia, de política, de cultura. Tudo bem, mas a pergunta é, qual deve ser agora a reação do mundo, digamos assim, civilizado, à violência flagrante de direitos humanos no Afeganistão? Sanções, uma nova invasão, que se pode fazer em termos diplomáticos o mundo ocidental para deter esses cangaceiros do Oriente Médio? Ou essa pergunta cai no vazio das experiências pregressas? Eu acho que, assim, um ponto que eu vou fazer uma crítica agora, isso dá para a minha área mesmo, que eu acho que é uma coisa que dificulta, né, você fazer qualquer projeto, né, que seja um projeto, vamos dizer assim, mais global, né, que pensando nos direitos humanos e etc., é o conceito de soberania, né, e é um conceito chave dentro das relações internacionais. O que é soberania, gente? A soberania é você ter o total poder de exercer da forma que você quer dentro do seu território. Né? Então, isso significa que ninguém pode entrar aqui no Brasil e falar o que o governo brasileiro vai fazer. Da mesma forma, né, que gente, isso é o discurso que vão usar agora com o Afeganistão, de direito soberano do Afeganistão se governar da forma que ele se achar melhor. Né? Eu acho que, assim, esse conceito de soberania, ele enfraquece a gente pensar num projeto humanitário, um código, né, de um processo, eu não sei, um projeto, né, humano dentro das relações internacionais. Isso impede, isso facilita o tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, né, isso facilita o que acontece na Venezuela, que a gente está acompanhando aqui perto, né, que a gente está acompanhando no Haiti. Então, eu acho que essa palavra, que é uma palavra ocidental, ela está sendo utilizada para justificar e para deixar acontecer várias atrocidades no mundo, e agora vai ser utilizado no Afeganistão. Eu não acho que uma intervenção vai funcionar, André, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, né? Como eu disse, intervenções humanitárias não funcionam, né? O Brasil participou de uma no Haiti e a gente acabou de ver o assassinato do presidente do Haiti, né? Então, são projetos, isso não vai funcionar. Sanções econômicas são até interessantes, porque você constrange economicamente. Eu vi que o Biden acabou de congelar os bens, né, do Afeganistão que estão nos Estados Unidos, para tentar travar um pouco também essa questão, e acaba que facilita. O problema da sanção econômica é que ela tem que ser adotada de uma forma, né, multilateral. E o que a gente está acompanhando agora é uma mudança na postura da Rússia e da China com relação ao Afeganistão. Mas eu acho que é uma posição que talvez, né, o que as pessoas estão percebendo, assim, vamos tentar dialogar com o Talibã para impedir, primeiro, mais importante, não é humanitário, primeiro, que eles não abriguem grupos terroristas, né? Que eu acho que a questão de segurança internacional está muito mais importante para qualquer país que eu estou falando aqui, inclusive os Estados Unidos, a China e a Rússia, do que a questão humanitária. E, em segundo lugar, vamos conversar com o Talibã, que talvez, à medida que a gente vai dialogando, em vez de fazer eles virarem pária, né, há uma possibilidade desse diálogo, né, surtir efeito em criar uma mudança no regime, que eu acho muito complicado, mas pode ser que seja possível, né? O diálogo com o Talibã dos Estados Unidos não começou agora com o Biden, na realidade o Biden, né, foi com o Donald Trump. Agora a gente tem que acompanhar, né, é muito difícil falar qual que é o futuro do Talibã nesse momento, e do Afeganistão, né, que eu tô falando como se fosse o Afeganistão fosse o Talibã, mas é o que está no poder nesse momento. A gente tem que ver. Eu realmente não acredito que nenhuma intervenção que seja, né, por meio do uso da força, que a gente viu, gente, não
3 bilhões de dólares os Estados Unidos gastou no Afeganistão, na guerra mais longa da história deles, e olha o jeito que foi a saída. É 3 trilhões, né? 3 trilhões, isso. 3 trilhões, meu Deus do céu. O plano Marshall custou 1/3, sabe, em valores atualizados. O plano Marshall, que construiu a Europa. Em valores atualizados, né? Atualizado, valores de hoje. Uhum. Valores de hoje.